regiões celestiais, já faz algumas semanas, né? Começamos com a queda de Hassatam, o que aconteceu na região celestial, ao mesmo tempo em que o Senhor estava criando os céus e terra em Gênesis 1, né? E vimos como Gênesis 1:1 é aquilo que o Pai fez, é aquilo que Deus fez, e Gênesis 2:2, né? Mostramos isso com várias palavras, com várias explicações a respeito de como, porém, a terra tornou-se em caos e ela caiu, né? Ela se desprendeu, ela veio a ser o caos e no vazio, né? Estar no vazio por causa do ato de traição de Hassatã, né? E estamos caminhando em cima disso, né? Nas 2 últimas semanas nós falamos sobre como Hassatã conseguiu estabelecer algo na Terra através de Nimrod, né? E de uma linhagem que se sentia amaldiçoada, né? Tentando defender porque o seu parente, né? Através de Canaã, que foi amaldiçoado por Noé, né? Por Noé, e, e, e como Shem foi abençoado, né? Como sendo bendito seja o Yahvé, né? O Elohim de Shem, né? Bendito seja Adonai, bendito seja Hashem, o Deus de Shem. Então, e habite e afete nas tendas de Shem. Então, tanto os descendentes de Ham quanto os descendentes de Jafet ficaram magoados com essa questão, né? E a gente consegue depois perceber o ódio que eles têm pela linhagem de Shem, né? Os Shemitas, né? Da onde vem, né? O nome semita, né? Os descendentes de Shem. E assim nós falamos também sobre da linhagem de Ram surgiu Nimrod, né? E esse Nimrod estabeleceu uma cidade, e não apenas uma cidade e uma torre, mas ele estabeleceu 8 cidades, né? Ali em Gênesis capítulo 11. E a partir disso, os pilares da Babilônia se estabeleceram, ainda que o Senhor destruiu a torre e espalhou as nações, né, confundindo as línguas. A Babilônia já estava estabelecida como um padrão maligno, né, e ela subsiste até hoje e vai até o fim, né, até Apocalipse. Nós vemos lá em Apocalipse 17, né, quando a Babilônia tem que cair, né? E então, mas também falamos na semana passada que, apesar de tudo isso, dessa Babilônia ter sido estabelecida e ela ter sido feita uma ligação entre a torre, foi uma ligação, né? A cidade, a torre e o nome de Nimrod, com o estabelecimento de Baal e Astarote como os deuses, né? Também o Senhor estabeleceu o seu reino. Na mesma época, né, vivia Avram, né, ainda ele não era Avraham, né, Avram, né, e aqui nós vamos começar falando um pouquinho sobre essas andanças de Avram. Falamos de como Avraham, né, estava lá, né, em Harã, como Terá foi até uma parte do caminho, de como Terá, seu pai, saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, mas o Terá, que significa parada, né, parou justamente na cidade chamada Haran, que coincidentemente, né, tem o nome extremamente semelhante. Também mostramos isso, né, a semelhança entre os dois nomes, o nome da cidade de Harã e o nome do seu filho, do seu primogênito, que morreu lá em Ur dos Caldeus, chamado Harã, né? E de como esse Harã, que era um montanhista, né,
que morreu, no seu nome significa montanhista, e ele morreu lá quando Terá ainda era vivo. Então foi um desgosto muito grande para o seu coração, e ele saiu de uma terra onde eles tinham tudo, e eles saíram para um outro lugar, né, em busca de um novo lugar, porque eles faziam parte desta linhagem de Shem, eles sabiam das histórias, né? Terá conheceu a Shem, né? Nós vamos estudar mais para frente não só as genealogias, mas como as datas, o quanto viveu cada um deles, e podemos provar que até Terá conheceu Abraham conheceu a Shem, né? Ele só não conheceu a Noar, mas Terá conheceu Noar, né? Terá era o nono depois de Noar, e Abraham, quando Noa morre, né, depois disso nasce Avram. Então Abraão, que é o 10º depois de Noa, né, assim como Noé era o 10º depois de Adão. Então falamos todas essas coisas para mostrar duas linhagens, para mostrar dois momentos que estavam acontecendo, dois estabelecimentos, um estabelecimento, e sempre tem essas duas figuras, né? A figura de Caim e a figura de Abel, a figura de Nimrod e a figura de Abraão, a figura de Esaú, a figura de Jacó. Sempre tem essas duas figuras que estão aparecendo, né? Assim como tem Yeshua, era o filho, né, gerado do Pai, né, já estava ele já era desde a eternidade assim, né, e como Hassatam é não é alguém gerado, não faz parte da família, é um ser criado, né, se rebela contra o Senhor, né, contra o Pai, se rebela mais ainda contra o Filho, né, porque ele percebe que ele não consegue ser o segundo, né? E aí ele faz o papel que depois a Absalão acaba demonstrando com a sua vida, né? Aliciando, aumentando o seu comércio, aumentando as suas contratações, e ele consegue puxar para ele, politicamente, 1/3, né, dos seres celestiais, dos anjos do céu, né, para ele, que acabam caindo, ele acaba não conseguindo aquilo que ele disse, que ia fazer seu trono no norte, acima das estrelas de Deus, e acaba caindo, né, por causa do seu ato de traição. Então, já falamos também como no final da aula passada, depois então o vídeo, conseguimos ver que o vídeo foi gravado, né? Então já vamos começar a compartilhar esse link para aqueles que vierem aqui para as aulas, para quem quiser, né? Mas para seguir essa sequência, né? E vimos em Gênesis ali, capítulo 12, versículo 1, o Lech Lechá, que o Senhor disse: sai, Abraão, agora, né? Depois que seu pai tinha morrido, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. E fizemos esse contraponto com o Nimrod, que desejou construir uma cidade. Demonstramos no vídeo anterior como uma cidade é uma questão escura, como a conotação é de uma fina escuridão, né? Como as cidades, por isso nosso pai nunca disse que era para eles terem construído cidades, mas era para eles terem se espalhado pela terra e se multiplicado com Noé. Mas os homens se rebelaram, e Nimrod, que significa rebelião, né, fundou uma cidade, uma torre, para fazer o seu Shem, o seu nome grande, né? O nome deles ser grande. Eles quiseram ter o seu próprio Shem, né, em rebelião ao Shem, filho de Noé, o filho da linhagem do Mashiach, né? E assim Abraão, obediente, saiu, e aí, diferentemente do rebelde Nimrod, eles saem, né, em obediência para a terra, e ele leva consigo, né, a sua mulher, né? Então aqui em Gênesis 12, 5, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram a Canaã, né? Isso é muito fera, porque diferentemente do seu pai Terá, que significa parada, né?
ele foi até uma parte do caminho, até metade do caminho, né? E lá ele parou em Harã, que significa seco, né? Lá eu acredito que a Torá, quando ela nos mostra isso, os significados, cada nome, cada letra tem um significado, né? Nesse código maravilhoso, esse código em que as letras, né? Já demonstramos isso na aula sobre guimatria, né? Como cada letra tem o seu próprio significado, diferentemente da nossa cultura, em que o A não significa nada. O A tem que juntar com alguma outra coisa, né? Para parecer, para significar, né, para significar uma sílaba, né? E só as sílabas juntas formam uma palavra com significado. Mas no hebraico não só as sílabas formam raízes das palavras, como a própria letra, a própria consoante, a própria vogal, ela significa algo, né? Ela tem o seu próprio significado. Então, mais para frente nós vamos começar a ver como tudo isso funciona, né? Cada vez mais, né? E como nesse caso, né? Eles lá em Harã, né? Ele foi acrescentado algo para eles. O seu pai, né? Terá morreu no lugar seco, ainda que Harã, né? Signifique seco, né? Nós também mostramos no mapa como ela ficava entre rios, né? Entre o rio Eufrates e o rio, né? Então, e o rio Tigre era um lugar. Padã, Arã, as planícies de Harã eram planícies muito, né? O vale era um vale, então muita um lugar excelente para se cultivar, um lugar excelente para se criar rebanhos, né? Nós podemos ver depois que quando Jacó vai para sua parentela para buscar uma esposa, né? Isaac e Rebeca enviam Jacó para o irmão de Rebeca, Labão, né? E lá ele é um grande empresário, né? Ele tem rebanhos e rebanhos, né? Ele é muito rico, né? Então porque eles foram para essa região. Depois que Terá saiu com Abraão, Sarai e Lot de Ur dos Caldeus, mais tarde o irmão mais novo de Abraão, né, o Nahor, ele sai tardiamente, e é engraçado que o seu nome significa cansado, né, o sem fôlego, né, ele sai tardiamente, né, depois que eles já estão estabelecidos. Por isso o Senhor diz: sai da tua parentela, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Né? Também demonstramos isso como nessa questão de que sai da tua terra, porque ele tinha algo que já estava estabelecido, ele estava muito bem. Nós vemos aqui, né, todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã. Quer dizer, quem são essas almas, né? Porque você veja, Abraão não tinha filhos. Né? Quem são essas almas que lhe cresceram em Harã? Quer dizer que ele cresceu muito como alguém também, como um empresário, né? Como um criador de gado, como alguém. Ele cresceu muito. Pessoas estavam reunidas a ele, servos, servas. Né? Então, alguma coisa ele já tinha estabelecido neste lugar chamado Harã. Né? Seco, né? Que para mim é simplesmente a troca do nome do filho de Terá, né? Do filho que era um montanhista, o Arã, que se tornou Harã, o coração de Terá se tornou seco. E ali ele morreu, ele parou ali, morreu. E só depois que ele morre, né? No último versículo de Gênesis capítulo 11, né? Aí ele morre, e aí começa o capítulo 12, algo muito interessante também, porque 12 é um número de governo, né? Aí começa o estabelecimento do governo de Deus na terra, né? Através do seu
agora o seu futuro representante, com quem o pai está fazendo uma aliança, né? Avram, dizendo, sai, lech lecha. Também falamos sobre o lech lecha, saia para ti, né? Essa palavra fala, lech, sai, lecha, para ti, né? Sai por você, saia pelo plano que eu tenho na sua vida, saia agora para que você cumpra esse chamado que Noah falou para Shem, saia por você, né? Então começa uma questão que não é só o pai escolhendo, mas também eu tenho essa forte impressão do nosso pai, do nosso Deus, fazendo uma parceria com Abraão. Nós vamos ver mais na frente isso, né? Essa questão dessa parceria, né? Que ele tem, que agora essa conexão entre céus e terra acontece através de Abraão. O céu se conecta com a terra, assim como Hassatam se conectou com a torre, né, através de Nimrod, através do estabelecimento de uma cidade, de uma torre, né, as regiões celestiais, também nas regiões celestiais, também o nosso Pai conecta-se com a terra através de um homem, né, ainda existiam outros homens de Deus na terra, né? Nesse tempo Shem estava vivo, né? Muitos homens estavam vivos, muitos homens de Deus, né? Da linhagem, mas o nosso pai, com o 10º depois de Noah, ele faz uma aliança, né? Porque 10 é 1 mais 0, que é igual, né? 1 mais 0, que é igual a 1. É quando tudo volta a ser, né? É o recomeço, né? Noah era um recomeço, era o 10º. Abraão também é um recomeço, né? Em Noah começa uma nova humanidade, né? Morre-se, todos os filhos de Caim morrem, né? E começa uma nova humanidade a partir desta linhagem, né? De Shet. E depois, em Abraão, nós temos novamente um recomeço, agora uma linhagem não só física, mas também totalmente espiritual, porque o nosso pai diz que da tua descendência, né? Então isso é muito forte. Nós vamos ver isso agora, né, nessa sequência, né? Então, e chegaram à terra de Canaã. Vamos lá. Gênesis 12, 6. Vaiavô Avram ba'aretz ad makom Shechem. E passou Avram na terra até o lugar Makom Shechem, né? Ad Elon Moré, até o carvalho de Moré. Aqui. Até o carvalho de Moré. Va Hakanani Atz Baaretz. Mas os cananeus estavam então na terra, né? Então falamos também como ele sai, obedece ao Senhor, mas ele chega num lugar onde os cananeus estão na terra. É interessante que a Torá abre isso já de cara, né? Já dizendo a terra está habitada. Quer dizer, você vai para a terra que eu vou te mostrar, mas ela tem habitantes nessa terra. Ela já está, digamos assim, repleta, né? Ela já tem os donos da terra, digamos assim, né? E ele vai até esse lugar chamado Shechem, né? Então, a palavra, o nome Shechem, né? Você vê na foto aí, nós já vamos mostrar um pouquinho mais, significa ombros, né? Significa ombros, Shechem, o primeiro lugar que Abraão vai. E é muito interessante, e à medida que nós fomos estudando e mostrando fotos e mapas, você vai começar a se situar também cada vez mais dentro da terra e vai ver que cada nome, cada lugar tem um motivo de ser e de ter o seu significado. Por que significa ombros? Porque ele fica no meio dos dois montes,
né, o Monte Gerizim, né, e o Monte Ebal, né? Muito interessante, um lugar extremamente conhecido nas escrituras, muito falado nas escrituras, Siquém, né? Siquém, ombros, porque a cidade de Siquém ela fica no meio dos dois montes. Então, os dois montes são como esses ombros, né? Você veja aqui que parecem dois montes, né? Só faltava a cabecinha aqui no meio, né? A cabecinha aqui do meio, dos dois ombros, né? Então, é, é uma cidade que fica no meio de dois montes. Nesse lugar aconteceu muita coisa, nós vamos ver agora um pouquinho para frente aqui, de como isso é, é, é essa cidade importante, né? Então, aqui no mapa nós vamos ver de Arã até Siquém. Então nós vemos aqui embaixo no mapa, no lado direito aqui embaixo, onde estou circulando aqui, né? Ur, da onde Abraão saiu, né? Foram até Harã, né? E de Harã ele desce para Siquém, aqui embaixo na terra de Canaã. Então, o seu pai veio só até aqui, né? Veio só até aqui. E ele desce para Siquém, aqui do lado esquerdo do Rio Jordão, né? Desse lado aqui, próximo entre o Jordão e o mar, aqui o mar Mediterrâneo, né? Nós podemos ver aqui também o Império Babilônico, depois do que se tornou o Império Babilônico, né? O Império Eteu, aqui em cima em vermelho, e em amarelo, aqui está meio apagado, não sei se todos vão conseguir ver, né? Está o que era o Egito, né? Então, aqui embaixo está o Egito, né? Então, aqui nesse mapa aqui, eu vou tentar aumentar um pouco também, né? Nós vamos ver aqui o mapa aumentado, né? Nessa parte aqui de... nós vamos poder ver aqui bem onde está, se vocês estão conseguindo ver a mãozinha, mas aqui tem o Monte Gerizim embaixo e o Monte Ebal em cima, aqui, e Siquém no meio, né? Então, se veja, nós estamos bem entre aqui o Rio Jordão e aqui o Mar Mediterrâneo. Abraão veio para cá, né? Essa foi a região que Abraão desceu, né? Então, aqui em Siquém, né? Então, a cidade de Siquém era conhecida como uma rota comercial, né? Era um lugar onde passava muita gente, né? Então, muitas pessoas diziam assim, cara, por que Israel é tão visado, né? Por que é tão visado? Fora o fato do nosso pai ter escolhido essa terra, né, para ser a terra de possessão dele, do povo dele, e o Filho de Deus ter tabernaculado entre os homens, e aonde ele pisou os pés nessa terra foi na terra de Israel, né? E sempre foi o meu desejo ir aonde o Senhor, né, quando ele se tornou carne e habitou entre nós, era o meu desejo era isso, era poder pisar nesses lugares onde ele pisou, né? Ainda que eu sei que a nossa mãe hoje não é a Jerusalém física, é a Jerusalém espiritual, né? Como Paulo nos fala em Gálatas, né? Assim, esse lugar sempre foi um lugar muito visado, porque ele estava no centro de tudo isso, né? Nós podemos ver aqui, vamos voltar um pouquinho no mapa, né? Imagina, para você vir aqui do Egito, você tinha que passar por essa terra. Se você vinha daqui do Oriente Próximo, né, você tinha que passar por essa terra. Se você vinha da Ásia, você passava por essa terra. Esse aqui era o meio de tudo. Para passar daqui para a Europa, aqui, né, você tinha que passar por aqui. Então, de todos os lugares, aqui era o centro, digamos assim, o centro do mundo é este lugar, né? O centro do mundo esse era o ponto de passagem e um lugar com um rio, como o Rio Jordão, né? Um lugar extremamente, quer dizer, onde tem água, em meio a lugares extremamente desérticos, mais de 70% da terra de Israel é deserto, né? Então, rios são... Tenha isso em mente, nós estamos começando
a trazer, através desses mapas e pequenos detalhes, o maior interesse é que nós possamos ter fixados dentro de nós essas figuras, porque como o escritor de Hebreus nos fala em Hebreus 8, 5 e 10, 1, que essas coisas eram sombra e figura das coisas, das realidades celestiais, né? Eles eram sombra e figura das coisas que haveriam de vir. Então, nós entendermos a sombra e a figura aumenta-nos a revelação, né? Os escritores, até o final, né, João, quando escreve o Apocalipse, quando tem a revelação do Apocalipse, ele é um livro extremamente simbólico. E ele está falando de coisas, de figuras, que para eles, como judeus, estavam completamente estabelecidas na sua cultura. Eles sabiam exatamente o que era uma menorá, o que era um dragão, o que eram chifres, o que eram diademas, estrelas, sol, lua, tudo isso estava totalmente definido para eles. Não eram figuras novas. Todas essas figuras já tinham sido faladas em Daniel, né? Para nós entendermos o que são estrelas, nós precisamos pesquisar, nos aprofundar no sentido escritural do que são estrelas. Não do que a ciência nos diz que são estrelas, mas do que a escritura está falando sobre o que é uma estrela, né? Então, quando fala que a mulher tem estrelas, 12 estrelas na sua cabeça, nós precisamos entender desde José, quando José tem um sonho do que as estrelas, né, se prostravam diante dele, o sol e a lua. São figuras que estão sendo apresentadas desde Gênesis, né, o livro dos começos, o livro dos princípios. E no livro de Gênesis temos o princípio e também temos o fim, né, como está em Isaías 46, 10, né, que anunciei o fim, né, desde Bereshit. É essa palavra que Isaías 46, 10 fala, né, desde Bereshit. Já vos anunciei o fim e as coisas que viriam no futuro, né? Quer dizer, o nosso Pai já revelou tudo. Então, profecias que Jacó falou para as 12 tribos, para os seus 12 filhos, elas vão até o final, sendo carregadas até o final, né? Elas estão estabelecidas até o fim, né? Então, tudo isso está posto à mesa, né, quando nós lemos Apocalipse, né? Por isso precisamos ver essas figuras. O que é fogo, o que é oliveira, o que é videira. Precisamos entender todos esses simbolismos, porque eles foram usados o tempo todo pelos profetas, os gafanhotos, as tormentas, né? O sol e a lua ficando em sangue, o sol se escurecendo, tudo isso está usando sempre as mesmas figuras que Nimrod também usou, né? Baal sendo a figura do Deus Sol, e ele sendo o representante na Terra do Deus Sol, né? A reencarnação do Deus Sol na figura do seu filho Tamuz, tudo isso que nós vimos nas aulas anteriores, né? E de como ele casa com a sua mãe, né? Que se torna a deusa, né? A representante da lua, né? A Samiramis, né? A deusa e a deusa Astaroth, né? E assim todos esses símbolos vão se repetindo. Por isso é importante que nós entendamos essas figuras. Nós estamos falando aos pouquinhos, né? E vamos parte do nosso repertório mental, né? Então as rotas comerciais eram muito fortes naquela região, né? Abraham, ali ele levanta um altar. Lembra que nós começamos a falar de como ele entra na terra e ele começa a levantar altares. Ele não funda uma cidade, ele não levanta uma torre, ele levanta sim altares. E como ele vai levantando um altar atrás do outro, ele começa a estabelecer os altares de Deus na terra, né? Em Shiquem, então, uma rota comercial,
Avram levantou um altar. Yaakov estabeleceu acampamento. A lata, então, não sei se você lembra, quando Yaakov estava voltando lá de Padã Arã com os seus 11 filhos, ainda Benjamim não tinha acabado de nascer, né? E ele estabelece um acampamento em Siquém, e ali acontece o estupro de Diná, né? E o assassinato dos moradores de Siquém, né? Em Gênesis 33, 18 ao 34, 31. Então, só para relembrar a história de quão importante é essa situação, porque Diná sai para ver as filhas da terra, né? E nessa de sair para ver o que as filhas da terra faziam, as mulheres estavam lá lavando no rio suas roupas, as coisas, e, o filho do rei, né, o Siquém, ele se namora de Diná e a estupra, né? E aí o seu pai, ele pede ela para casar com ela, porque ele se namora dela de uma forma, né? Seu coração se apega a ela, e, o seu pai, o rei de Siquém, vem e pede para Jacó, né? Para dar a Dina para o seu filho Siquém. E nesse inteirinho eles falam, não, mas nossa irmã não pode casar com um incircunciso. Então vocês têm que circuncisar todos os moradores, todos os homens, se vocês quiserem fazer aliança conosco, porque nós somos o povo da circuncisão. Né? Esse é nosso sinal de aliança com Deus. E aí eles, depois que os homens se circuncidam, eles estão todos no processo de recuperação. Shimeon e Levi, os dois irmãos assim, né, cheios de sangue no olho, vão lá à noite e matam todos os homens, inclusive o Siquém e o rei, e tocam fogo na cidade. E por causa disso, eles perdem a bênção também da primogenitura, né? Quando Jacó os abençoa, né, em Gênesis 48, abençoa todos os seus filhos. Nós vemos que Ruben, que era o primeiro filho, perdeu a primogenitura porque subiu ao leito do seu pai, e Shimeon e Levi também não assumem essa primogenitura porque são homens sanguinários, né? E assim, quem assume essa primogenitura são dois irmãos juntamente, né? Judá e José, né? Então, um simbolizando a tribo do sul, que depois lá na frente vai permanecer, e José, as 10 tribos do norte, que depois se perdem com Salomão, né? E José, que são chamados depois pelo filho de José, Efraim. Então, veja que importante esse lugar, como acontece algo importante nesse lugar chamado Ombros, né? Siquém. Era um lugar que eles queriam muito estar ali, era um lugar próspero, né? Um lugar de rota comercial. Né? Aqui também Josué reaviva o pacto do povo com Adonai, com Hashem, né, com Yehweh, né, em Josué 24, 25 ao 26. Aqui eu gostaria de voltar um pouquinho as telas, até nós chegarmos na figura aqui de Siquém, dos dois montes, porque no final, quando eles estão entrando na terra, né, quando eles estão já para possuir totalmente a terra, eles entram em Siquém, eles chegam aqui em Siquém, e aqui acontece um episódio interessante ali com Josué. Né? Josué, eles já estavam ali estabelecidos, e Josué vai rever, ele levanta um altar no Monte Ebal, vou construir aqui um altar aqui no Monte Ebal, né? E põe metade do povo diante de Gerizim e a outra metade diante do Monte Ebal. Olha que interessante isso daqui. E ele faz um púlpito aqui e aqui
ele, ele fala toda a lei diante do povo, né? E ele usa esses dois montes para dar um ensino, né? E ele diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, né? A bênção estava sobre o monte Gerizim, né? Se vocês obedecerem tudo que o Senhor falou, né, vocês serão abençoados, haverá chuva, e ele dará vitória sobre seus oponentes, sobre seus adversários. E sobre e no Monte Ebal, ele diz, né, vocês podem escolher entre a bênção e a maldição, né? E por isso esse lugar também sempre foi conhecido como, né, o Carvalho de Moré. Olha que interessante, o Carvalho de Moré. Por quê? Porque Moré em hebraico significa o professor, o mestre. Então, os carvalhais de Moré, ou a planície do Moré, ou a planície, a palavra carvalho aqui, planície, ela é a mesma palavra, né? Então aqui você vai ver que tem umas árvores aqui, isso aqui agora, né? Naquela época devia de ser um carvalhal ou ter um grande carvalho, que é onde debaixo desse carvalho esse mestre ensinava, sempre usando as palavras de Moisés, de Deuteronômio 30:19, né? Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Depois Josué vem aqui e repete as palavras de Moisés que tinha falado lá atrás, né? Antes de entrarem na terra, ele repete diante desses dois montes, com os dois povos, com metade do povo por um lado e a outra metade para o outro lado. E aqui, né, vou desenhar de uma outra cor aqui. Aqui foi estabelecido um altar, né, em cima do Monte Ebal. Por quê? Porque o altar era um altar de sacrifício pelo pecado, quer dizer, no lugar da maldição. Se você obedecer, você não peca, né? Mas se você pecar, vai ter um altar em que você precisa para você não ser amaldiçoado, né? Porque a condenação por causa do pecado. Interessantemente, esse lugar também tem uma característica muito legal. Porque não sei se você lembra, em João capítulo 4, versículo 23, um pouco antes, um pouco depois ali, né? Mas aqueles versículos ali tem toda a história de Yeshua quando ele chega no poço de Jacó e diz para os seus, né, para os seus discípulos irem até a cidade comprarem comida porque eles estão com fome. E aí a mulher samaritana vem até o poço no horário bem o sol a pino, meio-dia, né? Ela vem tirar água, né? Não cedo como as demais mulheres faziam, porque ela era uma mulher samaritana. E ela vem até esse poço para tirar água, porque ela não quer encontrar com as mulheres judias, ela não quer encontrar com judeus, né? E uma mulher não podia falar com homens judeus, né? Então, o que acontece é que ela sai dessa cidade de Shiquém, né? E vem a esse lugar. E os samaritanos eles tinham construído um altar ao Senhor neste lugar, em cima do monte Gerizim, não em cima do monte Ebal. Eles construíram aqui um lugar em cima desse monte. Os samaritanos construíram um lugar aqui. E aí ela faz uma pergunta interessante para Yeshua. Ela diz assim: os nossos pais dizem que neste monte se devem adorar a Deus, né? Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. E Yeshua dá um ensino muito forte, muito poderoso, porque ele tem nessa conversa, que é a conversa mais longa que ele tem com alguém registrada nos evangelhos, né? Ele tem com uma mulher, né? Estamos falando não com nenhum tipo de preconceito. Ela fazia parte da cultura da época, ele não podia falar
com uma mulher, e os judeus não falavam com os samaritanos. Então essa mulher está completamente atônita, né? E ele começa a revelar a sua vida. Então ela começa a acreditar que ele é um profeta, e ela faz essa pergunta: os nossos pais dizem que no monte, nesse monte, se deve adorar a Deus. Mas os judeus dizem que em Jerusalém é que se deve adorar a Deus. Porque os samaritanos eles têm até hoje uma das versões mais antigas da Torá, é a Torá samaritana. Né? É a Torá samaritana. Por quê? Porque eles preservaram a fé. Quando o povo de Israel, as 10 tribos do norte, foram levadas cativas para a Síria, os samaritanos, os judeus que estavam se misturaram com os povos da terra. Então eles são uma coisa meio misturada, né? Os samaritanos ali, né? E eles permaneceram. E o culto a Deus ali não só permaneceu, como existe até hoje, né? Em aramaico, né? Então, aqui aconteceu o poço, eu não sei exatamente onde fica, mas foi relativo a essa situação que houve esse diálogo, essa conversa, né, esse encontro de Yeshua com a mulher samaritana, e ela volta para a cidade, né, dá testemunho de Yeshua, né, cara, acaba fazendo um ato evangelístico, se não foi o primeiro ato evangelístico das Escrituras, né? E ali também o Senhor dá um dos ensinos mais poderosos, porque ele diz: nem neste monte, e nem em Jerusalém, lá em Jerusalém, né? Se fosse para adorar, seria em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Mas eu vos digo que a hora vem, e já chegou, em que nem neste monte e nem em Jerusalém se adorará o Pai, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Uau! Cara, ele simplesmente muda de um lugar físico para um lugar espiritual. Né? Ele diz, cara, eu estou mudando tudo, eu estou elevando o padrão. Né? Aquilo que era a sombra, aquilo que era a figura, vai ser elevada para um lugar muito mais poderoso, né? Muito mais forte, muito mais abrangente. Né? O Pai vai encontrar adoradores, como encontrou Davi, ele vai encontrar no mundo todo aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não sei se são muitos, mas que ele vai encontrar, ele procura que ele possa encontrar, né? Que ele encontre muitos que o adorem em espírito e em verdade. Né? E é muito interessante porque Yeshua, num episódio em que os seus discípulos estão atônitos com a grandeza do templo, né? E ele olha para eles e diz: vocês estão maravilhados com essas pedras, né? Eis que destruirei, né, esse santuário e o reconstruirei em 3 dias. E ele falava sobre ele mesmo, né? De destruir o santuário, que era o santuário de Deus, né? Aquele santuário deixaria de existir, como deixou de existir até hoje. Né? No ano 70 ele foi destruído. Né? E ele falava sobre ele mesmo também, né? Sobre que o santuário seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. Então tem muita revelação em cada um desses lugares. Né? Eles sabiam do que estavam falando, sabiam do que estavam perguntando. Né? E nós é que não sabemos, né? Nós é que ficamos alheios aos lugares, aos nomes, mas graças a Deus, cara, porque o Senhor tem revelado nesses últimos dias, tem nos trazido, e você nunca mais olhará para Shiquem nas Escrituras da mesma forma, assim como eu também não tenho olhado, né? É muito bom depois você ver, por exemplo, esse episódio de Josué reavivando o pacto, né, com o Senhor, né, em Josué 24, 25 e 26. Aqui também em Shiquem, os ossos de José são enterrados em Shiquem. Olha que forte, né? O primeiro lugar onde Abraão levantou um altar, né, é, é, onde estão os ossos de José. Né? Lembra que José
isso é falado também em Hebreus, né? Quando ele fala assim, José deu ordem aos seus ossos, né? Para que fossem enterrados na terra. Olha o tamanho da imuná, olha o tamanho da fé desse homem que disse, olha, vocês vão voltar para a terra, vocês não serão, né? Vocês ficarão aqui, mas um dia vocês vão voltar para a terra. Vocês vão sair aqui de Mitzrayim, aqui do Egito, e vão para a terra. E vocês vão levar os meus ossos com vocês. E esses ossos foram enterrados em Shiquem. É, pô, algo tremendo, né? Algo tremendo, algo poderoso, cara. Ele queria que aquilo estivesse estabelecido, que no dia da ressurreição, né, esses ossos se levantem na terra, né? É muito fera. E é muito interessante no Egito, foi o lugar mais provável onde realmente foram colocados, onde morou o povo de Israel, na terra de Goshen, né? Quando José era o segundo, né, homem do Egito, né, e toda a sua família foi estabelecida num lugar e viveram com honras, porque José era um homem extremamente rico e honrado, e era o governante. Quem governava o Egito era José, né? O faraó só sabia do pão que ele comia, né? É, então foi encontrado um santuário, né, com toda a pompa de um governante egípcio, mas com todas as características de um povo hebreu, de um homem hebreu. E engraçado que quando abriram, né, a tumba, não, os ossos não estavam lá, né? Isso é muito forte. Isso está num documentário chamado O Êxodo Desvendado, né? O Êxodo Revelado, né? Tem no YouTube, né? Bem bacana, bem legal, né? E, e aqui também, né, tem muitas referências, eu só coloquei até aqui, né? Avimeleque, o filho de Gideão, também morava em Shiquem. O filho de Gideão, que Gideão é, 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 teve com um caso com uma prostituta, e esse homem morava, e esse filho nasceu, esse Avimeleque, né, que significa o meu pai é rei, né? Ele morava em Shiquem, e aí ele se levanta, cara, e mata todos os seus outros irmãos, os 70 filhos de Gideão, ele mata e assume o lugar de Gideão, né? Então é um episódio bem interessante, também aconteceu em Shiquem. Né? Gênesis 12, 7. Né? Vamos continuando, estamos estabelecendo, irmãos, gostaria que vocês focalizassem isso. Estamos falando sobre o estabelecimento de Abraão na terra, falamos sobre lugares, o que ele fez, ao mesmo tempo estamos falando sobre, dando algumas né, características para que a nossa mente seja fortalecida, possa visualizar lugares, porque isso, cada vez mais, quando fomos avançando, poderemos falar sobre esses lugares, coisas que aconteceram, e linkar textos, lugares e pessoas e nomes. Então, estamos numa construção maior do que apenas, né, o tema principal, que é as regiões celestiais, mas também não queremos perder o foco disso. Né? Estamos falando de como Avram foi estabelecido, quais foram os princípios que o pai usou na vida de Abraão, e que Abraão pôde nessa parceria, se tornando esse embaixador, se tornando esse sacerdote na terra, né? Esse representante de Deus na terra. Né? E então, Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então eu grifei aqui a palavra descendência, tzareha, né? A palavra tzareha, que fala da tua semente. Quer dizer, a tua semente darei essa terra. Até quero ver. Ah, está aqui. Ele
Desculpa, letzarecha, né? Então aqui nós vamos ver essa palavra semente, é a mesma palavra que, que está em Gênesis capítulo 1, né? Que o Senhor deu uma semente, né? Cada animal, cada planta tinha a sua própria semente, a sua própria espécie, o seu próprio jeito. É essa palavra que está em vermelho, sará, sará, né? Esse lamed em preto aqui significa para, né? E esse kaf no final significa é, 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 sufixo possessivo, teu, tua. Então, para tua semente, né? Para tua semente darei esta terra. Então agora você veja nessa promessa o Senhor, né, apareceu a Abraão e disse a tua semente. Também está linkado a questão da semente da mulher, né? Lá em Gênesis 3, 14, 15, né, 16, a tua semente, né, principalmente em Gênesis 3,15, a tua semente, né, isso é interessante que ela está no singular, né, a tua semente. Então a escritura aqui traduz, a tradução é a tua descendência, mas é aqui a tua semente, porque ele está carregando. Agora, ele é mais do que ser um representante escolhido aleatoriamente. Nós já vimos isso, ele vem de uma linhagem, e essa linhagem vai dar linhagem ao Mashiach, né, ao Messias. Então, o Pai está dizendo, a tua semente darei essa terra. Está em Avram a semente que vai dar continuação à linhagem do Mashiach. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quer dizer, edificou um altar, né? Vai a Teká Misham, né? E moveu-se dali, Raharam, né? Para a montanha Miquedem, do lado oriental, para Betel, né? E armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, interessante que aqui, né, saiu dali Avram e foi para uma montanha ao lado oriental de Betel. Né? E isso também é muito legal, porque ele vai e arma a sua tenda, né? Entre Betel e Ai, a cidade de Ai, né? E edificou um altar ao Senhor. Mais uma vez nós vemos ele edificando um altar. Cada lugar que ele está começando a passear pela terra. Ele está andando. O Lech Lechá, né? Saia por você. E ele sabe que a terra já está possuída por cananeus, né? Já tem pessoas assentadas na terra, com casas, com hortas, com plantações, com rebanhos, com tudo assim definido, né? E ele vai andando de cidade em cidade. Aonde ele para, ele levanta um altar e invocou o nome do Senhor. Isso também é muito interessante porque Abraão, a escritura chama esse nome já de Yahweh, né? Yehue, né? O tetragrama do Senhor, que depois ele vem sendo falado, Moisés vem colocando, escrevendo a Torá e colocando, mas que basicamente só é conhecido realmente, cara, quando o Senhor se revela a Moisés, né? Ele diz assim, o meu nome eu não dei conhecer a ninguém antes, a nenhum dos pais, a nenhum dos que vieram, a Abraão, Isaac e Jacó, não conheceram esse nome, que eu vou te revelar. E ele revela para Moisés, né? Isso é muito interessante. Mas, de alguma forma, ele invocou o nome do Senhor, né? Ele invocou esse nome, talvez sem... Né? Cara, é muito forte isso, como o Senhor vai implantando essa revelação e vai dando a ele
uma expansão da sua espiritualidade. E outra coisa interessante é que ele armou a sua tenda, né? Lembra, cara, que ele está fazendo tudo como ele é a versão de Deus, né? Ele é a versão de Deus daquilo que os homens deveriam ter feito. Nimrod fundou uma cidade que era proibido. Era proibido fundar uma cidade. E levantou uma torre para fazer um nome, para fazer um Deus para eles. Abraão vai armando a sua tenda. É algo móvel, algo leve, né? Então, sempre foi o desejo do Pai. Sempre, isso sempre foi assim. De que o homem se multiplicasse, se espalhasse pela terra, armando tendas, né? Vivendo assim. E os homens foram sempre fazendo ao contrário, né? Anti-Deus, anti-Shem, anti-Shemita é isso. O antissemita é anti-Shem, que é anti-Deus, o nome de Deus, né? Em última instância, eles são anti-Deus, né? Então, moveu-se dali para uma montanha do lado de Betel, né? Então, isso aqui é muito interessante. Aqui não está saindo direito meu PowerPoint aqui, cara. Está saindo umas coisas antes, né? Aqui ele vai para Ai, para a cidade de Ai, ou Aia, ou Ayate, né? Que significa monte de ruínas, né? E entre, né, Beitel, que é a casa de El, né? A palavra Beit, você lembra de Bethlehem, né? Beit-Lehem, a casa do pão, né? É essa mesma palavra Beit, né? Casa, né? O mesmo a mesma pronúncia da letra Bet, a segunda letra do alfabeto hebraico, né? Que é casa, e que no hebraico pitográfico mais antigo era exatamente a figura da planta de uma tenda, né? Da planta de uma casa. Aqui é a portinha, né? E aqui a tenda por dentro, né? Então é uma letra que significa que o nome é Bet, né? E que significa tenda, casa ou família, né? Então é a El, que é que é que é poder e autoridade, né? É um diminutivo de Elohim, né? A contração de Elohim, El, né? A casa, então ele fica entre a casa do poder e autoridade e entre um monte de ruínas. Novamente nós vemos a figura do monte Gerizim e do monte Ebal, nós vemos a figura de Esaú e Jacó, na figura de lugares, né? Entre Beitel e entre Ai, Abraão fica estabelecido. Sempre tem uma escolha na nossa vida. Sempre tem nós irmos ou para a direita, né, ou para a esquerda. Mas o Senhor diz: fique no caminho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Só tem um caminho, né? E isso para mim é muito forte, esse estabelecimento, essa questão de que Abraão ele estabelece ali no meio um altar, né? Quer dizer, ele desta vida, né? E, e, aqui eu gostaria de que nós aqui eu coloquei a figura de uma tenda, né? Você visualizar isso também, que nós vamos falar muito ainda para frente, essa questão de tenda, dessa mobilidade, né? De como depois o tabernáculo é algo móvel, né? E tem que ter essa leveza para funcionar no Senhor, diferentemente da questão das cidades, que tinha a ver com algo que sombrio, né? Ali, por que Satanás usa tanto a questão das cidades, né? Nesse lugar, estabelece essas coisas, quanto mais a metrópole ela é elaborada, ela é grande, ela é mais confusa e mais morada de demônios ela se torna, assim como se tornou Babilônia, né? Então, Gênesis 12:9, aqui nós temos, né, nós vemos que Abraão estava entre uma coisa e outra, né? Entre as duas coisas, ele está sempre sendo também provado pelo Senhor. O Senhor prova muito Abraão, né, o tempo todo,
né? E aqui em Gênesis 12:9, Vaiassá Avram Halor, né? E saiu, né? E caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Vá Nasoa Ha-Negev, né? Negevá, essa palavra Negevá, que é a mesma palavra de Negeb, né? O deserto do Negeb, que significa sul, né? Então, Negevá, você vai ver muitas vezes o ponto cardeal sul, Negeb, né? Aqui para a terra do sul, para Negebá, né? Terra do sul. Então, aqui é interessante que a palavra também, essa Yassá, é que ele caminhou dali tirando os pinos da tenda, né? Voltando a falar da questão da tenda, ele vai tirando, ele vai tendeando, digamos assim. Ele vai tirando os pinos da tenda, ele vai caminhando e vai armando sua tenda. Tenha em mente essa questão do caminhar, das andanças de Avram, né? O título dessa parte que estamos falando hoje tem a ver com isso, com as andanças de Avram, de como ele está estabelecendo altares andando pela terra. Gênesis 12:10, né? E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra, né? Então, Vairi Raav Baaretz, e houve fome Raav na terra. Vaiered, eu coloquei em vermelho essa palavra Yered, porque ela é a raiz da palavra Jordão, Yarden, Yered, né? Que significa descer, né? Então, havia fome na terra e desceu Avrão ao Egito, né? Avram Mitzraimá, para a terra de Mitzraim, para a terra do Egito. Lá, Gor Sham, para peregrinar ali. Que Kaved, né? Kaved é a mesma palavra para glória nas nossas traduções. Kaved, que é usado para glória, é a palavra pesado. Então, porque era pesada a fome na terra. Então, era a palavra pesado, né? Pesado. Eu não vou escrever aqui muito aqui só, mas era pesado, né? Então, a palavra glória, que muitas vezes nós falamos, né? Kavod, né? Em hebraico, ela significa pesado, né? Então, falando dessa questão das palavras no hebraico, o hebraico tem uma conotação sempre concreta, sempre concreto, né? Para nós a palavra glória é uma tradução grega, né? Glória significa algo, a gente fica imaginando algo brilhante, algo assim, né? Uma luz, mas no hebraico sempre o sentido é concreto, né? E a palavra usada para a glória de Deus, né? Kavod, né? Pesado. Então é algo que quando vem ela tem um peso, ela tem concretez, né? Ela é algo, para eles, pesado é algo pesado, algo que tem que carregar, que você tenta levantar e não consegue, né? Quanto mais pesado assim isso que nós chamamos de glória é o kavod do nosso Pai, né? A glória de Deus é kavod. E aqui está dizendo que Abraão desceu nas escrituras, tem a ver com humilhação, né? Abraão chega na terra, a terra está ocupada, tem fome na terra e logo vai ter guerra, né? Então veja que nem sempre aquilo que o Pai nos pede para fazer e para viver é fácil ou simples, né? Abraão obedeceu, e a terra tinha fome e guerra,
né? E estava ocupada, né? Então, e aí Abraão desce ao Egito. Descer aqui tem a ver com também assim dar uma diminuída na espiritualidade, sabe? Tem algo assim que vai descendo, que vai, tipo assim, tem a ver com humilhação, né? Com humilhar. A palavra Yarden quer dizer aquele que desce, o descendente. A palavra Jordão, né? Jordão, Yarden, tem a ver aquele que desce, ou o descendente. Por isso, Yeshua foi batizado nas águas do Yarden, porque ele teve que descer nas águas do batismo. Descer é se humilhar, é morrer, né? Então, também o povo teve que descer, passar pelo Jordão em seco, né? Como que batizados novamente, né? Agora é em seco, né? Porque eles já tinham sido batizados no Yam Suf, no chamado Mar Vermelho, né? Mas depois eles têm que passar pelo Rio Jordão, né? Eles têm que descer novamente, né? Os sacerdotes descem, as águas param e o povo passa pelo Jordão. Eles têm que descer para poderem possuir a terra. Dizer que sempre há uma necessidade de se humilhar, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus é descer, né? É se entregar na mão poderosa de Deus, né? Porque ele sabe o que é o bom, o que é certo, o que é o melhor para nós. Nós não sabemos, mas ele sabe, né? Mas Avram, ele desce ao Egito, não fala que o Senhor disse para ele descer, né? Dos 3 patriarcas, né? Somente Isaac e Isaac não desce para o Egito, né? Quando ele vai descer, o Senhor diz: não vá, não vá, né? Não vá para lá, porque também havia fome no tempo de Isaac, mas ele não desce para o Egito, né? E o Senhor dá ali para ele uma colheita 100 vezes maior do que as pessoas que moravam na terra, mesmo em tempo de fome e de seca, né? Porque ele obedece. Avram, ele vai para o Egito para peregrinar ali, né? Porque ele não aguenta a fome, né? E aí eu vou ler esse texto direto, né? É, é, vamos tirar algumas coisas desse texto, né? Já estamos quase encerrando, né? E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Bom, a primeira coisa que eu queria parar aqui era para chamar a atenção para essa palavra, que ele diz assim: porque és minha irmã, né? Primeira coisa, né? Se ele tivesse orado ao Senhor, né? Se ele tivesse buscado ao Senhor, com certeza ele não ia precisar descer para o Egito, né? A não ser que o Senhor o enviasse. Mas toda vez que nós precisamos tomar um caminho que não é, né, o que a gente decide fazer, tem complicações sérias, aí complicações que nós nos enredamos nelas, né? E aqui ele tem que inventar uma pequena mentira, né? Porque Sarai era filha do seu irmão Haram, né? O irmão Arã, que tinha morrido lá em Ur dos Caldeus, né? Que era pai de Lot e pai de Milcá, né? Então, ele não está mentindo completamente, está usando uma palavra muito comum no Oriente Antigo, né? Que era chamar a esposa de irmã, né? E inclusive chamar parentes, mulheres de irmã, né? Então, ele está aqui usando uma expressão idiomática, né? Mas que é uma meia verdade, né? E aí ele começa a se complicar por causa disso.
né? E o próximo versículo diz assim: aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Aqui eu queria lembrar você que Sara já era uma mulher idosa, né? Ela já tinha, ela já estava assim com seus 70 e poucos anos já, né? Então e ainda assim era muito formosa, né? Olha que interessante isso, né? De tão bonita que era essa mulher, muito formosa, né? Muito chamava muito atenção, né? E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, né? E essa foi a mulher tomada para a casa do Faraó. Cara, entenda-se algo, cara, aqui que aconteceu, que Faraó é ele ele pegou a Sarai mesmo, né? Ele teve relações sexuais com Sarai, né? E, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos, né? Aqui é o dote, né? Então no versículo 16 nós vemos o dote. Ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos, porque era o dote do irmão, né? Ele recebe um dote por dar a sua irmã para o faraó. Então ele fica muito rico. Abraão já era um homem que já tinha muitas posses, já tinha almas tinham sido acrescentadas, agora ele fica muito rico, né? Mas aí nós vemos o porquê que que sabemos que o faraó pegou realmente, teve relações com Sarai, pegou ela como sua mulher mesmo, né? Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão, né? Nós temos outros textos, né? Não vamos falar sobre eles agora, de outras situações, né? Depois, quando Isaac faz a mesma coisa com Rivca, né? Com Rebeca, e Avimeleque toma a ela, mas acontecem coisas diferentes, porque ele não chega a tomá-la sexualmente. E aí ele não tem as grandes pragas, ele tem um sonho antes de acontecer, né? E aqui não, aqui Faraó já tinha tomado a Sarai como sua mulher. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher, né? Então aqui a palavra é vai cá, e a tomei, né? Por isso a tomei por minha mulher, né? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te, né? E esse vai-te é ler, sai, né? Sai, vai. A mesma palavra do ler, lerá, né? Agora vá, se vá daqui, né? E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam, né, a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Aqui eu gostaria de lembrar algumas coisas, né? Que ele diz: toma a tua mulher e vai. Deu ordens aos seus homens a respeito dele. Então eu acho interessante que o Senhor feriu a Faraó, né? Por Abrão. Abrão mentiu, né? Ele não fez a coisa certa, ele fez tudo isso por medo. Ele tinha uma boa razão, né? Um argumento forte: eles vão me matar, né? Ele acreditava nisso, né? Mas o Senhor, da mesma forma que o Senhor guardou ele, feriu ao faraó por ter tomado a mulher, certamente teria preservado Abrão, e ele não precisaria ter mentido. Estar ali fazendo aquilo que o Senhor quer, ou simplesmente viver da forma correta, vai preservar, ainda que muitas vezes a gente ache que é para prejuízo nosso, né? Mas acredito que isso está sendo restaurado como nunca nesses dias, no seio da igreja do Senhor, que há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás, o Senhor disse assim, me deu uma palavra dizendo assim: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, né? E aí eu percebi nesses últimos 2 anos, cara, muito, uma limpeza muito grande na igreja, né?
homens mentirosos, né? Homens com título de pastor, adulterando, estuprando, roubando, mentindo. Cara, todo tipo de coisa que está vindo à tona agora de homens de proeminentes, homens líderes de denominações, né? Porque o Senhor, ele não vai, ele vai vir buscar uma igreja sem mácula e nem ruga. Então aquilo nós não precisamos. Às vezes é melhor você perder do que mentir, né? Às vezes é melhor que a gente perca do que minta, né? Que a gente pague o preço por aquilo que precisa ser pago, mas que a gente entregue a nossa vida diante do Pai completamente, sem resistência, que a gente se humilhe perante a potente mão de Deus, porque Ele vai exaltar aqueles que são dele, né? A gente não precisa mais viver daquela maneira antiga, achando que beleza, que ninguém vai ser julgado, que ninguém vai ser condenado. Pelo contrário, temos que nos lembrar que à medida que o Espírito aumenta a sua potência no nosso meio, né, que homens começam a elevar o padrão de justiça, né, de justeza, os justos começam a crescer, o nível de condenação para aqueles que não vivem também aumenta, né? Para aqueles que se dizem irmãos e não são, né? São roubadores, são lobos em peles de ovelha, né? Lembra-se da situação em Atos capítulo 4 e capítulo 5, quando Barnabé vende o seu terreno porque entende que ele tem que vender tudo que ele tem e colocar aos pés dos apóstolos. E passado isso, vários começam a fazer, né, a mesma coisa, mas há um casal chamado Ananias e Safira que fazem a mesma coisa, mas guardam uma parte para eles e não entregam tudo. E quando eles chegam diante de Pedro para entregar aquilo, meio que se gabando, meio que dizendo, né, tipo, nós também fizemos, olha aqui e tal. E ele diz, por que, né, vocês mentem ao Espírito Santo? E os dois caem mortos, né? Então se veja, aumentou o nível, homens justos estão vivendo cheios do Espírito e as coisas começam a acontecer de forma imediata, né? Então assim também foi com Noé, né? Gosto dessa história de contar esse exemplo de que quando muitas vezes nós pensamos assim, quem condenou o mundo? Foi Deus ou foi Noé, né? E eu creio que é, 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 se veja, se nós numa sala de aula na faculdade e todos os alunos chegarem para o professor e disserem, cara, professor, precisa refazer a prova, todo mundo tirou 2, ninguém passou de 3, estava muito difícil, né? E aí ele analisa as provas e diz, pois é verdade. Se todo mundo tirou 2 ou 3, é porque o nível estava muito alto, então vamos refazer, né? Mas espera aí. Não, não vai dar. Porque, olha, o Noé tirou 10. Né? Então, se o Noé tirou 10, é porque todo mundo podia tirar. Né? Então, quem condenou toda a classe? Né? O Noé que tirou 10. Porque existia um padrão possível de ser vivido. Né? Então, assim também os apóstolos estavam vivendo cada injusteza diante de Deus, né? Cheios do Espírito. E assim também Abraão aqui vai começando a aprender essa questão da confiança. Ele está aprendendo a andar e a confiar no Senhor, né? E o Senhor feriu a Faraó, porque agora, cara, não tem homem maior do que Abraão na terra. Né? Abraão é o representante de Deus na terra. Vai a al Avram Mimitzraim, né? E subiu, pois, Avram de Mitzraim. Né? Eu coloquei em vermelho essa palavra subir, né? A mesma palavra que dá raiz ao nome Alá, né? O elevado, né? Aqui e subiu. Então, diferentemente daquele momento em que desceu, agora Abraham subiu. Quer dizer que descer, ir para o Egito é descer. Voltar para a terra é subir. Então, olhe como a Torá nos mostra isso. Né? Quando ele foi para o Egito, ele desceu. Né?
Ele desceu da sua espiritualidade, ele caiu da sua espiritualidade. Mas quando ele volta ao plano, que era continuar na terra, porque o Senhor enviou ele para a terra, né? Então, ele volta para o lado do sul, e quer dizer que ele subiu, né? Ele subiu para a terra, ele subiu na sua espiritualidade. Ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Né? O Ló tá junto, cara, sempre, né? Irmão de Sarai, ele tá junto sempre ali, né? Ele tá, e agora nós vamos ver coisas interessantes, cara, que acontecem, né? Vá ver Avram Kavod Meod, né? E Abraão estava muito pesado. Meod, muito. Kavod, nós já vimos que é pesado. Estava muito pesado em gado, prata e ouro. Né? Gado, prata e ouro. Né? Então, a Escritura fala Abraão muito rico, né? Mas diz que ele estava pesado. Pesado, muito pesado. Ele veio pesado, ele subiu pesado do Egito. Né? Então, olha que interessante como a concretez do hebraico. Né? Ele veio pesado. Ele cresceu muito. Né? E Gênesis 13:3, e fez as suas jornadas. Né? Aquela mesma palavra de foi tirando os pinos da tenda. Foi armando tenda, foi armando a tenda, foi armando a tenda do sul do Negev até Betel, né? Até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ele volta, quando ele sobe, ele volta para a raiz dele na terra. Né? Ele volta para o lugar aonde ele teve que tomar uma decisão, né? E ele volta entre Betel, entre a casa do poder, a casa de El, a casa do poder e autoridade, e entre um montão de ruínas. Até o lugar que outrora ali tinha feito o altar, onde ele tinha feito um altar, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Então, novamente, ele não monta um novo altar. Ele simplesmente agora já tem um altar que já está estabelecido em um lugar chamado Betel, entre Betel e Ai. Não sei se você lembra, mas esse nome Betel, ele começa a se tornar, ele é um nome forte, né? Ele começa a se tornar um nome, cara, que vai ser visto muitas vezes na Escritura, porque ele significa a casa de Deus, né? A casa de Deus. Ele ainda não tem esse nome. Esse nome, Moisés já conhecia esse nome, mas esse nome ainda não se chamava Betel. Você vai ver em outras escrituras que ele vai dizer assim, esse lugar que anteriormente era chamado Luz, né? Luz, né? Então, mas Moisés, de uma forma bem concreta, já começa a usar o nome antes mesmo, porque ele sabe que esse é o lugar final. Esse Betel era o nome original com que Deus criou essa cidade. Né? Ela só foi restaurado ao nome como casa de Deus. Né? Jacó vê esse lugar e fala assim, uau, né? Betel, né? Betel. Né? Não sabia que aqui era a casa de Deus. Né? Ele vê uma escada e anjos subindo e descendo por ela. Né? Uma casa de Deus. Então, assim também acontece com as pessoas. Né? Muitas pessoas têm o nome errado. Né? Por isso elas têm o seu nome trocado. Elas nascem com um nome que não representa aquilo que elas deveriam representar. E muitas pessoas sentem isso durante uma vida toda. Né? Então, muitas pessoas têm o seu nome trocado durante a sua história. Né? Então, isso é muito também interessante. Mais para frente, nós podemos falar mais sobre isso. Né? Gênesis 13:5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Então, já estamos quase encerrando. Né? Aqui fala que, por que eu grifei, né? E também Ló, sublinhei, né? Porque a Torá fala isso? Porque também Ló que ia com Abrão. Olha o que está falando. Tinha rebanhos, gado e tenda. Porque ele colou no tio, né? Ele colou no tio. E o tio era o homem mais abençoado da face da terra.
né? Aonde ia, mesmo quando estava errado, o pai dava um jeito de consertar, né? O Senhor consertou e ainda encheu ele de riquezas, né? Quer dizer, de certa forma aqui eu gostaria de abrir um pequeno parênteses dizendo assim, se veja, o Abraão sobe do Egito com, com tudo isso, com rebanhos, com gado, né? Mas isso era o dote que ele tinha recebido por Sarai, sua esposa. Mas a Faraó devolve Sarai para Avrão, mas Avrão não devolve o dote para Faraó. E nós vamos ver um pouquinho para frente, né, que isso começa a causar um problema, né? Gênesis 13:6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, né? Coloquei essa foto aí embaixo, né? A terra de Israel é um lugar que, cara, que não é um lugar como aqui o Paraná, que dá aquele monte de pasto e coisa arada. É uma terra que 70% é deserto, né? Então diz assim que não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos, né? A terra, né, ela é uma terra, a terra de Israel é uma terra para rebanho de ovelhas, né? Não rebanho de vacas, né? Ou que come muito mais, né? É uma terra de rebanhos para ovelhas, né? E Abraão sobe pesado de vacas, de bois, de ovelhas, de camelos, enfim, ele vem pesado, né? E aí, o que aconteceu? Gênesis 13:7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então, começou aqui, já começaram a dar mau testemunho, né? E os cananeus habitavam e os perizeus habitavam na terra, e os pastores de Avram e os pastores de Ló estavam brigando, né, mano? Então, tipo, cara, aí começou a coisa a ficar estranha, né? Não tinha espaço para todo mundo e começaram a brigar. E você veja, Avram se tivesse devolvido aquele dote, né? Porque ele trouxe muitas riquezas, mas não quer dizer que aquelas riquezas elas eram merecidas, né? Visto que ele tinha, né, assim, vamos colocar enganado, né, o faraó, né? Uma meia mentira ou meia verdade, né? Como cada um queira aí. Tá tudo errado, né? Não é a verdade, né? Não era a verdade, né? Então a gente sempre quer dar um jeitinho nas coisas. Assim. Não, mas isso aqui não, não. Agora já passou. Por que eu tenho que falar para a pessoa o que eu fiz? Por que eu tenho que pedir perdão? Ou por que eu tenho que ir atrás dela? Ou por que eu tenho que rever? Você veja, o arrependimento ele tem a ver com restituição. Essa é techuvá, se arrepender, fazer a volta, né? Voltar, a palavra techuvá, se arrepender, é você voltar para aquele caminho correto, para aquele lugar de operação daquela maneira, né? E restituir faz parte de tudo isso. Né? Muitas vezes nós perdoamos diante de Deus, mas não queremos pedir perdão para a pessoa, ou perdoá-las, ou falar com elas, ou tratar com isso. Isso mexe com muita gente. A gente fica tentando dar voltas, né? Tentando achar uma maneira de não ser tão justo, assim, né? Ou restituir. Você já percebeu quantas coisas há, né? Quantos livros você emprestou que nunca te devolveram, né? Quantas coisas foram prometidas que não foram cumpridas, né? Tem pessoas que falam negócio, eu vou fazer tal coisa e nunca faz, né? Tem pessoa, cara, você já pensou em alguma coisa que você fez, que você falou assim, cara, eu vou fazer isso daqui e não fez, né? Então, nós temos que ser mais concretos
no nosso evangelho, nas nossas boas novas. Nós precisamos manifestar essas boas novas de uma forma concreta, né? E nós vemos que o hebreu, por isso é tão importante a Torá, porque ela é concreta. Ela fala de coisas que o homem tem que fazer. E olha a postura, e isso eu gostaria de deixar por último para nós, né? Nesse estudo de hoje, desse estabelecimento que Avram fez estando na terra, né? A terra já era a terra que o pai já estava dando para a semente de Avram, né? E ele disse assim, e olha o que ele diz, né? Olha como agora ele está sujeito diante do pai, o quanto ele está submisso diante do pai, né? Não está toda a terra diante de ti? Falando para Lot, né? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Lembra-se que Nimrod, ao contrário de Abraão, saiu da terra onde o Senhor tinha estabelecido eles, lá em Cuxi, lá na Etiópia. Eles saíram de lá para tomar a terra do Ashur, né? Um dos filhos de Shem, né? Lá onde se tornou a Bavel, né? Onde eles levantaram a torre. Ele foi lá e tirou o Ashur da terra, conquistou a terra, né? E lá fundou uma cidade e levantou uma torre. Ele expulsou um dos filhos de Shem, que já era para estar lá na terra, já estava em Canaã, naquela região, que era a região dos semitas. O Nimrod foi lá, um filho de Ram, e expulsou o Ashur da terra, né? Olha a diferença da postura, da concretez da postura de Avram, né? Ele deixa que o outro escolha, porque ele sabe que o pai está no controle da sua vida. Ele é muito manso, mano. Ele é manso demais. Ele é manso demais. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe que essa palavra mansos, nesse versículo, não é aquele que é mansinho, que nunca briga com ninguém, que nunca fala nada. É aquele que não considera nada do que tem como possuidor disso tudo. Cara, ele sabe que tudo que está é para ele, não é dele. Está ali para ele, como a Torá sempre fala. E era para Avram. Então, na mentalidade de um hebreu, assim, da mentalidade bíblica, nada do que nós temos é nosso. Ele está para nós naquele momento. Então, eu não tenho uma casa, né? A casa está para mim, para eu habitar nela, mas ela não é minha, porque nada do que eu tenho nessa terra é meu. Nada, eu não tenho nada. Tudo é de Deus. A terra e tudo que há nela, e seus moradores, e tudo é dele. E Avram estava entendendo isso. Por isso, o pai permite que ele tenha tantas coisas e que ele seja extremamente rico, porque veja, nada é dele. Nada é dele. Ele é manso. Ele está dizendo, olha, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, né? Ele me mandou para cá e ele vai cuidar de tudo isso, né? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Olha o que era. Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor. Qual que é o jardim do Senhor, cara? Era o jardim do Éden. Éden. Era o jardim do Senhor. A terra que foi destruída era como o jardim do Éden. Olha que tremendo isso. E Lot viu isso. E seus olhos brilharam, porque Lot, cara, é aquele irmão
cara que ele é primo da fé, né? Ele quer o shopping, ele quer as riquezas, ele quer vender bem, ele quer prosperar, ele quer pegar o gado dele, que os pastores brigaram, mas são os meus pastores, esses são os meus bens, né? E ele trouxe essa mentalidade da onde? Como a terra do Egito, né? Olha o que a Torá fala, que aos olhos de Lot, a terra era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Quase consigo imaginar o Lot falando isso para Abraão, dizendo assim, eu vou para essa terra bem regada, olhe, é como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar, né? E eu fico imaginando Abraão dizendo assim, tipo, tá bom, beleza. É isso que importa, meu sobrinho. Tá bom, se isso é o que importa para você, beleza. O lado que você escolher, para mim tá bom. O Senhor está no controle de tudo, né? Então Ló escolheu para si, ele escolheu. Não foi o Senhor que escolheu. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Avrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. A mesma palavra de que usava de Abraão, tirando os pinos da tenda e armando suas tendas, peregrinando, fazendo sua jornada na terra, Ló faz até Sodoma. Ele vai armando sua tenda, fazendo seu comércio, vendendo suas coisas com o objetivo de chegar a Sodoma. Nós sabemos o que Sodoma representa, né? Mas ele estava cego. Ele estava buscando algo que ele não tinha ideia do que era e do que se tornaria. Mas ele não tinha discernimento. E ele, em vez de ficar junto com Avram, ele preferiu se apartar e ir embora, em vez de ficar ao lado da bênção. Mas ele não podia ficar ao lado da bênção. Não era do nosso pai, né? E tem isso também, né? Não era do nosso pai. Porque quando Avram é chamado, é para ele sair da sua terra e da sua parentela, né? Por mais que ele seja seu cunhado, né? Ele não pode andar. O pai tem um plano com ele e com Sara, né? E ninguém pode se agarrar na bênção do outro. Cada um precisa entender o seu chamado, né? O seu chamado. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Anashei Sodom Raim. E os homens de Sodoma eram maus, Verrataim e pecadores. Lá Yahvé Meod, muito contra o Senhor, para com o Senhor. Eles eram maus e pecadores para com o Senhor, muito. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Então, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Quer dizer, Hebreus capítulo 12 diz assim, capítulo 12 diz, e despojando-vos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente vos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, né? Então, Ló tinha se tornado um peso desnecessário para Abraão, né? E agora não tinha mais jeito. Depois que Ló se apartou dele, o Senhor disse, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Agora você está com os olhos abertos para olhar para todos os lados, né? E enxergar aquilo que o Pai tem, o que Deus tem para você, né? Assim, terminamos o estudo de hoje, né? Com esse estabelecimento
desta mansidão de Avram, entendendo que o que ele tem que fazer é o que ele tem que fazer. Ele tem que se apartar da sua parentela. Só quando ele é completamente purificado daquilo que ele totalmente purificado, daquilo que ele estava carregando, agora o pai volta a falar com ele. Né? Então, Lot tem os seus bens, está bem cuidado, vai tomar o seu próprio rumo, né? Assim como muitas pessoas que nós vamos encontrar em nossas vidas, que muitas vezes nós queremos carregá-las conosco, às vezes é uma coisa familiar, é um irmão, é um cunhado, é um primo, é um tio, é um pai, enfim, você percebe como Avram é chamado pelo pai por Deus, depois que o seu pai Terá morre, e aqui só continua o processo depois que Ló se aparta dele. Né? Então, esse é um processo muito interessante. É o que também acontece depois, quando é, 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 do nascimento de Isaac. Só acontece quando Ismael já tem 13 anos. Então, quando o Ismael se torna homem, passa pelo seu bar mitzvah, é que daí nasce Isaac. O Senhor fica 13 anos sem falar com, com Avram. Né? 13 anos. Até que Ismael se torne homem, a ponto de estar agora preparado para até Avram mandá-lo embora. Né? Então, todo esse processo nós vamos ver, né, passo a passo, né, mais alguns estabelecimentos, não versículo a versículo, mas passo a passo das coisas importantes. Estamos construindo uma imagem ainda desse personagem Avrão, tem muitas coisas, ainda não é Abraham, né, tem muita coisa pela frente, né, desse personagem. Se for possível, já na aula que vem nós falaremos sobre Melquisedeque, e se não, porque vamos ter que abrir um parênteses para falar só sobre Melquisedeque, da grandeza desse homem, e falarmos sobre o que ele representa em toda a Escritura, né? E acredito que vai ser muito legal. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, abra seu microfone e fique à vontade.